No princípio do século XV, Portugal inicia a sua expansão marítima. Os objetivos da estratégia desenvolvida pelo infante Dom Henrique eram chegar à Índia por mar, contornando a costa de África, e dominar as cidades costeiras de Marrocos para a proteção do território português e da sua navegação comercial. A expansão em Marrocos visava também a supremacia na região e o controle da navegação no Estreito de Gibraltar. O aumento do poder de Portugal face às restantes monarquias ibéricas e o alargamento das suas fronteiras, a apropriação dos mercados do ouro, prata e especiarias que afluíam aos portos marroquinos e da produção de trigo local, e vitórias na Guerra Santa contra o Reino de Granada, o Reino de Fez e o mundo islâmico em geral. Se a burguesia emergente era motivada pela obtenção de novos produtos e mercados, para a nobreza tratava-se de conquistar glória e novas terras e rendas. Começa um período de guerras em Marrocos, que durou mais de 350 anos, entre a conquista de Ceuta em 1415 e a evacuação de Mazagão no ano de 1769. A rica cidade de Ceuta é o primeiro alvo. A sua conquista é planeada com mais de 3 anos de antecedência. Reinava em Marrocos Abu Said, sultão da dinastia marínida, e em Portugal Dom João I, fundador da dinastia de Avis. Dom João I enviou à cidade espiões que lhe trouxeram preciosas informações. Para a descreverem, constroem uma maqueta utilizando areia para modelar o terreno, um novelo de fita para desenhar as muralhas e favas para a localização dos edifícios. Em simultâneo, é lançada uma campanha de contra-informação para desviar as atenções e confundir as várias potências europeias e o Reino de Granada. A 25 de julho de 1415, 270 navios e 30.000 homens rumam de Lisboa a Ceuta. A esquadra, comandada pelo rei Dom João I, estaciona frente à cidade. Para preparar a sua defesa, o governador, Salah ben Salah, recrutara 10.000 homens nos campos circundantes. Mas uma forte tempestade atira os navios na direção de Málaga. Salah ben Salah erra ao pensar que Portugal iria atacar essa importante cidade no Reino de Granada e desmobiliza os 10.000 combatentes. Quando a esquadra regressa uma semana depois, Ceuta estava desprotegida. Numa manobra desesperada, Salah ben Salah coloca todos os seus soldados nas muralhas e manda acender luzes em todas as casas para fingir que a cidade estava cheia de gente. Dom João I posicionou o grosso da armada frente à Medina para aí fixar o maior número de defensores e mandou os filhos, os infantes Dom Duarte, Dom Pedro e Dom Henrique, desembarcarem com uma força menor na praia de Santa Amaro, na Almina, percorrendo os arrabaldes de Nascente para Poente, até alcançarem os muros da Medina. Seguiu-se um segundo desembarque na praia de Santa Amaro, comandado pelo rei. No final do dia, a cidade estava conquistada. Não sobraram habitantes. Os que não foram mortos foram expulsos. As destruições e pilhagens foram tais que os portugueses ficaram senhores de uma cidade arrasada e sem alimentos. A sua população de 30.000 habitantes foi substituída por uma guarnição de 2.500 homens. A antiga e próspera cidade tornou-se numa base de piratas e corsários que o seu capitão, Dom Pedro de Menezes, promovia e apoiava. Os alvos eram não só os navios que faziam a ponte entre Marrocos e Granada através do Estreito de Gibraltar, como também a destruição dos portos que os abrigavam. Larache é exemplo dessa política. Em 1417 é atacada, destruída, incendiada e despojada dos seus habitantes. Após a conquista de Ceuta, Tânger tornou-se uma obsessão para a coroa portuguesa, determinada a controlar o Estreito de Gibraltar
e a impedir que os castelhanos se apoderassem da cidade. Em 1437, o rei Dom Duarte, filho de Dom João I, acede às insistências do irmão, o infante Dom Henrique, para tomar Tânger. Se a conquista de Ceuta fora cuidadosamente preparada e mantida no máximo segredo, a expedição a Tânger foi o contrário. O resultado foi um desastre militar. A expedição foi precedida de uma incursão a Tetuão, comandada por Dom Duarte de Menezes, filho do capitão de Ceuta, que arrasou a cidade para evitar que fosse utilizada como base para atacar os portugueses. Tetuão seria abandonada durante 50 anos, até ser reconstruída por mouriscos expulsos do reino de Granada, comandados por Sidi Ali el-Mandari, o almendarim das crónicas. Nesse ano de 1437, era governador de Tânger o derrotado governador de Ceuta. Salah ben Salah preparou-se para receber os portugueses. As defesas da cidade foram reforçadas e as passagens nas montanhas que a rodeavam foram pejadas de guerreiros. Dom Henrique planeara avançar por terra junto à costa, de Ceuta para Tânger, conquistando pelo caminho Alcácer Seguer. Uma pequena parte das tropas seguiria por barco com o irmão, o infante Dom Fernando, que era fraco e doente. O exército português encontrou uma forte resistência nas montanhas e foi obrigado a fazer um desvio por Tetuão para chegar a Tânger pelo sul. O acampamento dos portugueses foi instalado no Planalto do Marchand, num local vantajoso em relação à cidade, por ser alto e facilmente defensável, mas separado dos navios que lhe poderiam dar apoio. O ataque foi tão mal planeado que as próprias escadas utilizadas para escalar as muralhas não tinham altura suficiente. Após 5 semanas de tentativas para entrar em Tânger, frustradas por sucessivas vagas de reforços enviados pelo regente do sultão de Fez, Lazarak, os portugueses retiraram para a praia. Construíram um palanque, uma espécie de castelo de madeira, onde se refugiaram cerca de 3.000 soldados dos 6.000 que tinham partido de Ceuta. Os sobreviventes acabaram por se render. Os termos negociados entre Dom Henrique e Salah ben Salah previam a devolução de Ceuta a Marrocos. Para garantir o trato, o infante Dom Fernando ficou refém dos marroquinos. Os portugueses não honraram a sua palavra. Dom Fernando foi levado para Fez, onde esteve 6 anos cativo, até à morte em 1443. O seu cadáver foi pendurado na Bebe de Sabá, a Porta do Leão, ou Bebe da Kekan, a Porta das Lojas, em Fez Jedid, também conhecida como Porta do Príncipe Português. Em Portugal, Dom Fernando ficou conhecido como o Infante Santo, vítima mitificada da derrota estratégica e militar do irmão, o Infante Dom Henrique. Ceuta era fonte de grande polémica em Portugal. O custo de a manter era muito elevado, pois a cidade precisava de ser permanentemente abastecida. O desastre de Tânger relançou o debate. Mas um eventual abandono de Ceuta abriria caminho às pretensões castelhanas na região. Triunfou a opinião dos que defendiam a continuação das conquistas em Marrocos. Alcácer Seguer foi a segunda cidade conquistada, corria o ano de 1458. Reinava em Marrocos o último sultão marínida, Abdelalak, e em Portugal, Dom Afonso V, um jovem monarca muito influenciado pela política expansionista do tio, o infante Dom Henrique. O poderio militar da expedição portuguesa, composta de 280 navios e 26.000 homens, não deu hipótese aos defensores da pequena vila, que se bateram valentemente na praia e, posteriormente, por detrás das muralhas, resistindo 2 dias. Tânger continuava a ser uma obsessão para Portugal. Em 1463 e 1464, realizaram-se 2 novas tentativas falhadas para conquistar a cidade. Em 1468 é organizada uma operação militar para destruir Anafé, uma base de corsários que punha em risco a navegação portuguesa. Os moradores fugiram com a aproximação da força portuguesa. A cidade foi totalmente destruída, tendo ficado abandonada durante mais de 300 anos. Entre 1465 e 1472, Marrocos conheceu um período conturbado da sua vida política. A dinastia marínida foi derrubada, reinando nesse lapso de tempo o sultão idríssida Mohamed al-Juti. O seu grande opositor era o governador de Arzila, Moulay Sheikh. Essa disputa pelo poder foi aproveitada por Portugal para conquistar Arzila
isolando assim Tânger. É organizada a maior armada até então, composta por 477 navios e 30 mil homens, que desembarca em agosto de 1471. Arzila é cercada de mar a mar e rodeada por uma vala e estruturas de madeira com paliçadas e torres, para evitar um ataque por tropas de vindas de Fez. Após 3 dias de violentos bombardeamentos, ruiu parte da muralha e os portugueses entraram na cidade. O pedido de rendição dos marroquinos não foi aceito. Os defensores fizeram pagar cara a vitória aos portugueses. O resultado foi uma carnificina, com milhares de mortes de parte a parte. A cidade foi posta a saque. Para compensar os muitos mercenários que integravam o exército português, o rei permitiu que cada combatente ficasse com o produto das suas pilhagens. 5.000 dos 7.000 habitantes foram feitos prisioneiros. A violência da conquista de Arzila aterrorizou Marrocos de norte a sul. Os moradores de Tânger e de Larache fugiram. Tânger foi ocupada uma semana depois. Afinal, a invencível Tânger seria conquistada sem combate. Nesse mesmo ano de 1471, Safin pediu vassalagem ao rei de Portugal. Instalou-se na cidade uma feitoria e passou a ser pago um tributo anual. Moulay Sheikh, que à data da conquista de Arzila cercava Fez, estabeleceu com Dom Afonso V um tratado de paz com a duração de 20 anos para se concentrar no derrubo do sultão Idríssida. No ano seguinte, conquistou Fez e fundou a dinastia Ouattacida. Em 1486, Azamor também pediu vassalagem à coroa portuguesa, estabelecendo-se um acordo semelhante ao já firmado com Safin. A primeira fortaleza isolada a ser projetada pelos portugueses foi a da Graciosa no ano de 1489, reinava em Portugal Dom João II. O local escolhido foi uma pequena ilha na confluência do rio Lucos com o rio Mocazime, a cerca de 3 léguas de Larache. A empresa revelou-se um fiasco, já que a fortaleza foi implantada num local insalubre ao qual os navios apenas podiam aceder no inverno. Em 1495, Dom Manuel foi coroado rei de Portugal. Dom Manuel era um ardente defensor da criação de um reino português em Marrocos. O seu reinado seria dedicado em grande parte a esse desígnio. O controle do comércio das especiarias, ouro, escravos e açúcar do Oriente e do Brasil eram apenas meios para atingir os seus grandes objetivos, a cruzada à Terra Santa e a conquista do Reino de Fez. A política expansionista em Marrocos alterou-se. Foram feitos grandes investimentos em homens e obras de fortificação e, a partir de 1505, iniciou-se a expansão para o sul do país, rico em gado e cereais, e cobiçado pelos espanhóis instalados nas Canárias. Em 1505, um nobre de nome João Lopes Sequeira construiu uma fortaleza no local da atual cidade de Agadir, supostamente com o dote de sua mulher, mas com a ajuda dos arsenais do reino, que lhe forneceram um castelo pré-fabricado em madeira, armas e artilharia. Ao redor desse castelo foi erguida uma fortaleza que evoluiria posteriormente para a cidadela e que tomou o nome de Santa Cruz do Cabo Guer, designação com origem no nome amazigh do Cabo Rir, situado a alguns quilómetros a norte. João Lopes Sequeira não tinha possibilidades de manter a fortaleza em sua posse e acabou por pedir ajuda à coroa portuguesa que a comprou. Quando foi vendida, em 1513, Santa Cruz do Cabo Guer consistia num castelo, muralha com suas torres, uma igreja, habitações, armazéns, lojas e um bairro exterior chamado Mouraria, onde viviam os mouros de Pazes, aliados dos portugueses. Tinha uma guarnição de 120 cavaleiros e 600 peões. Nesse mesmo ano, João Lopes Sequeira constrói uma segunda fortaleza 15 km a norte, num promontório conhecido como o Rochedo do Diabo, que se chamou Bom Mirão, nome que tem origem no topónimo do local Imurane. A presença portuguesa no Rochedo do Diabo foi muito curta, já que a fortaleza não consta da lista dos bens vendidos por João Lopes Sequeira ao rei de Portugal em 1513. No ano seguinte, 1506, é construído no local da atual cidade de Essaouira o Castelo Real de Mogador. O processo de construção foi muito difícil, já que as tribos locais atacaram sem parar as tropas e operários envolvidos na obra. O Castelo Real foi alvo de um bloqueio terrestre,
devendo ser abastecido do exterior através da Ilha da Madeira. Isolado e sob constante ataque, acabou por ser evacuado a 4 de dezembro de 1510. Em 1507 é assassinado em Safim o alcaide da cidade, vassalo da coroa portuguesa. Os seus assassinos tomam o poder e formam um duumvirato. Um chamava-se Aliadux e o outro Bentafufa. Receosos de represálias, pedem auxílio a Diogo da Zambuja, capitão do Castelo Real de Mogador, homem manhoso de muita experiência. A Zambuja instalou-se na feitoria portuguesa da cidade, começando a transformá-la numa verdadeira fortaleza. Vive-se um período de grande instabilidade e luta pelo poder, que a Zambuja aproveitou. Em 1508 provoca um incidente com os moradores que lhe serve de pretexto para se apoderar da cidade, com a ajuda de 4 navios vindos de Lisboa e o apoio da rica comunidade judia local. Após a conquista de Safim, a Zambuja expulsou Aliadux e nomeou Bentafufa alcaide, colocando no poder aquele que seria o grande aliado de Portugal na região e o garante da fidelidade dos Mouros de Pazes à coroa portuguesa. Caiu em seguida a Zamor. A cidade era vassala da coroa portuguesa desde 1486, mas o contrato de estabelecimento da feitoria não foi renovado em 1504, data em que foram expulsos alguns portugueses. Em 1508, os portugueses aproveitaram-se de discórdias entre os moradores para tentarem forçar a ocupação da cidade. Um armador de Tavira, Sebastião Rodrigues Bérrio, foi encarregue de reunir uma pequena armada para o efeito, composta por 50 navios. Na noite de 12 de agosto, a armada entrou pela barra do rio Morbeia e aproximou-se das muralhas da cidade. Iniciaram-se bombardeamentos de parte a parte e algumas escaramuças que causaram mortes e feridos de ambos os lados. Os habitantes refugiaram-se dentro da cidade e trancaram as portas. Ao mesmo tempo, atearam fogos em jangadas no rio. Os portugueses perderam vários navios que ficaram encalhados sem possibilidade de manobrar e decidiram bater em retirada. Rezam as crónicas que os moradores terão zombado de Bérrio, gritando-lhe do cimo das muralhas: "Então, Bérrio, com 4 caravelas queres tomar a Zamor?" Dom Manuel não gostou da graça e terá dito que se as 50 velas tinham feito rir a gente de Zamor, ele mandaria 500, com que a faria chorar. E assim foi. Este episódio deu origem a um ditado. Quando alguém pretende fazer algo sem ter os meios necessários, diz-se que quer conquistar a Zamor com uma caravelinha. A Zamor só cairia em 1513. Nesse ano, uma poderosa armada comandada por Dom Jaime, Duque de Bragança, composta por 500 navios, 13.000 homens a pé e mais 2.000 a cavalo, aporta no extremo poente da praia de Auzia, no local da futura cidadela de Mazagão, evitando a barra traiçoeira do rio Morbeia. A ocupação da cidade foi uma empresa simples, já que, à chegada dos portugueses, a população abandonou as suas casas, ficando apenas a comunidade judia. Quando Dom Jaime desembarcou na praia de Auzia, escreveu a Dom Manuel dizendo-lhe que o local era o melhor porto do mundo. Nesse mesmo ano, foi decidido construir aí uma fortaleza. Já desde 1486 que os portugueses estavam no local, havendo referências à ocupação de uma torre de vigia chamada El Brija, diminutivo de Borges ou Torre, que os portugueses chamavam Torre Boreja. Em 1502 já existiriam alguns edifícios de campanha em redor da dita torrinha. Em 1513, após a conquista de Azamor, foi tomada a decisão de construir aí um castelo. O Castelo Real de São Jorge de Mazagão, terminado em 1514, era quadrado, com 4 torres cilíndricas nos cantos, uma delas a Torre Boreja, e dispunha de um fosso com ponte levadiça. Ao longo dos anos, formou-se espontaneamente um pequeno arrabal do lado noroeste, relacionado com o castelo, que lhe dava apoio logístico em troca de proteção. Apesar de constituir um aglomerado satélite de Azamor, Mazagão depressa se transformou numa pequena vila, com cercas para gado e hortas, e instalações portuárias que colmatavam as deficiências da má barra de Azamor. Em 1515, Portugal regressou ao norte. Ao tentar erguer uma fortaleza no interior da barra do Rio Cebu, no local da Mamora, à sombra de uma colina, cometeu um erro tático fatal. O vice-rei de Maquinés
Colocou aí a sua artilharia, massacrou 4.000 portugueses e afundou 100 navios. O desastre da Mamora marca o princípio do fim da expansão portuguesa em Marrocos. Uma última tentativa foi a construção do Castelo de Laguz em 1519, na praia de Suíra Cadima, realizada por proposta do capitão de Safim, Dom Nuno de Mascarenhas. Por esse motivo, o castelo é também conhecido como Castelo Mascarenhas, sendo designado em Marrocos como Casbah al-Arjar, ou Castelo das Pedras. A construção seguiu o método habitual utilizado pelos portugueses, cujo objetivo era fazê-la no mais curto espaço de tempo e na máxima segurança. Primeiro era montado um castelo de madeira, à volta do qual se construía a fortaleza de pedra e cal. A utilização deste método expedito deu origem à lenda de Aguz, segundo a qual os portugueses, numa só noite, teriam erguido a fortaleza com o auxílio dos anjos. A partir de 1524 desaparecem as referências ao castelo de Aguz, não se sabendo se foi abandonado ou tomado pelos marroquinos. Com a conquista de Marrakech pelos sádidas em 1524, começa o declínio da presença portuguesa em Marrocos, que levaria ao abandono de diversas praças e à concentração de forças em Mazagão, Tânger e Ceuta. Em 1541, o xerife Mohamed Cheikh cerca Santa Cruz do Cabo Guer durante 6 meses, posicionando a sua artilharia nas encostas do Pico, atual Agadir Oflá, de onde massacra as posições dos portugueses que acabam por se render. São mortos 1000 portugueses e feitos 600 prisioneiros, entre os quais o governador, Dom Guterres de Monroy e os seus filhos. A queda de Santa Cruz lançou o pânico na corte portuguesa, levando à evacuação de Safim e Azamor no ano seguinte e à reformulação da estratégia defensiva no sul de Marrocos. O abandono das praças era precedido pela evacuação dos moradores, ao que se seguia um período de destruições, nomeadamente do património religioso, com autorização do Papa, e da generalidade das defesas, para que não pudessem ser aproveitadas pelos marroquinos. Exemplo destas destruições é a Catedral de Safim, da qual restam apenas a Capela Mor e uma capela lateral, que os marroquinos acabaram por preservar. A presença portuguesa no sul passou a estar centralizada em Mazagão. Uma inspeção realizada em 1529 por João de Castilho concluíra que o castelo não cumpria o objetivo para que fora criado, pois dependia da vila situada em seu redor, sem garantir a sua defesa. É então decidida a construção de raiz de uma fortaleza, segundo os mais modernos princípios da arquitetura militar do Renascimento, a Cidadela de Mazagão. A construção da cidadela foi rápida. A fundação da praça, no primeiro dia de agosto de 1541, decorreu em plena elaboração do estaleiro. Em dezembro de 1542, as muralhas estavam acabadas. Em 1549, data da conquista de Fez pelos sádidas e consequente unificação de Marrocos, não se encontrava ainda decidido o destino das praças do norte. Alcácer Seguer vivia à sombra de um monte, o Seinal, situação que levantava sérias preocupações à coroa portuguesa, tendo em conta o desastre da Mamora e a queda de Santa Cruz por motivos semelhantes. É então decidido trasladar a fortaleza de Alcácer para o Seinal, em detrimento da renovação do castelo sobre a praia. As obras iniciaram-se nesse mesmo ano, mas seriam abandonadas em 1550 devido à decisão de evacuar Alcácer Seguer e Arzila. Restavam Ceuta, Tânger e Mazagão. Ceuta não aclamou o rei de Portugal após a restauração da independência em 1640. A soberania espanhola na cidade seria reconhecida pelos Acordos de Lisboa de 1668. Tânger foi evacuada em 1662 e entregue à Inglaterra, como dote do casamento de Dona Catarina com Carlos II. Mazagão seria abandonada em 1769, sob forte pressão de um cerco marroquino, e os seus habitantes transferidos para o Brasil, onde fundaram a Vila Nova de Mazagão.